Boa tarde, mais uma edição da Arte ao Artista. Sou Patrícia Raposo. Amanhã vamos estar encerrando nossas edições para passar para a nova fase. E hoje é uma edição exclusiva, mais uma, né? A segunda exclusiva aos domingos. Hoje vamos conversar com Arellano Barroso, que coloquei aí como advogado em primeiro lugar, artista, músico, compositor, também, além de poeta, Arellano é um contista e assim esse título se dá também por seu livro lançado em 2016 com o título Dança Bangkok e outros contos. Vamos conversar com ele sobre essas transições entre seja a arte, a formalidade. Também falaremos sobre o que eu coloquei como bifurcação, que são esses caminhos que nos impedem de seguir para esse caminho mais sensível, se realmente é uma bifurcação ou se entrelaça. Começamos aqui nossa live de hoje com Arellano. E por que essa canção? Inicialmente, essa canção fala um pouco, é a oração de Oxuá, não é isso? O Jorge Vecilo foi apresentada essa canção pelo Arellano. E também essa pequena parte, eu acho que tem um pouco a ver com você, vamos falar aqui disso. Arellano, que é músico, compositor, além de amigo há muito tempo, né, Arellano? Nos conhecemos. Sim, claro. Principalmente. E esse reencontro aqui, depois de tempo, é para falar sobre você. E eu queria saber, essa transição, seja cruzamento que eu citei aqui, ou mesmo bifurcação entre o direito, né, essa parte da advocacia e essa área do artista. Essa frasezinha do início aqui, essa música, tem um pouco a ver? Perdoai pela nossa descrença, tem um pouco a ver com você? Conta aí pra gente. Totalmente. Patrícia, agora você me pegou para começar, eu quero te dizer que para mim é realmente uma honra estar participando, estar começando a compor agora o quadro dos seus entrevistados. Eu tenho visto algumas lives, tenho percebido as entrevistas se tratam de nomes de relevância no cenário artístico, tanto brasileiro como internacional. E isso tem me acrescentado informações muito boas. Né? E sem falar que ser entrevistado por você também tem um gosto especial, porque eu acompanhei tua trajetória, né, desde o princípio, desde a faculdade de comunicação, aliás, antes, né, mas, assim, desde a faculdade de comunicação, depois a tua incursão pelo fotojornalismo, né, até a tua atividade brilhante de fotógrafo que você exerce hoje, né. Não é demagogia, não, é de verdade. Aliás, por falar nisso, eu tenho uma surpresa para fazer para você. E vou fazê-la ou agora, ou no meio da entrevista, ou no final, a hora que você quiser. Tá? Eu digo quando você quiser, então. Guarda aí. Mas olha, sobre a pergunta que você me fez, sobre essa situação do causídico, né, do direito e do artista, não é um processo simbiótico simples, sabe, Patrícia? É um pouco complicado. Deveriam coexistir num mutualismo generoso, mas não é o que se passa, sabe? Há convergências e há sonoros conflitos, sabe? Então, assim, a convergência, por exemplo, eu poderia te citar a questão vernacular, que o exercício da atividade jurídica, ela faz eu me deparar com um manancial de termos, de vocábulos, de expressões, de elementos linguísticos, como, por exemplo, o latim. E isso tudo soma na minha atividade poética, né? Então é um enriquecimento vernacular que
é bastante positivo. Tá? Outro aspecto positivo também que colabora nessa fusão é digamos assim, a habilidade nas conjecturas, na formação das ideias, no reflexo de raciocínio. Então, tudo isso casa bem. Mas os conflitos, eu diria que eles são eles têm uma sonoridade mais perturbadora, os conflitos dessas atividades de advogado e de artista. Por exemplo, o tempo, mas você pode me interpelar. Com relação ao tempo, a minha atividade jurídica atualmente ela tem sido muito intensa, muito exaustiva. Eu passo às vezes de cerca de 8 a 10 horas no computador. E dependendo da demanda, eu até almoço olhando para a tela. Que eu faço um parêntese aqui, eu não aconselho isso para ninguém, né? O ato de almoçar é sagrado e você deve saber muito bem dividir as coisas. Mas nós que somos advogados, nós lidamos com prazos. E às vezes você acumula prazos de 5 dias para se manifestar em processos que eles te levam, assim, a uma correria meio maluca. Então essa situação, me afasta do músico, do cantor, né, do poeta, porque já é uma atividade bastante exaustiva. Então, né, eu poderia até citar na questão do tempo o fato de que eu fui músico na cidade de Fortaleza, cantei na noite por algum tempo e tive que abandonar, porque eu estava acordando tarde para trabalhar e ia trabalhar com a cara de músico, ou seja, aquela cara de quem passou a noite tocando e bebendo um pouco e dormindo mal, e isso se tornou uma coisa inconciliável. Quando você cantava na noite, você já era advogado, então? Já era advogado. Aliás, eu tocava na noite antes de ser advogado. Então a minha atividade musical foi muito mais intensa quando eu fazia a Universidade Federal, a Faculdade de Direito, e lá fazia shows fora, em bares da cidade. Inclusive tem um parceiro aí que está presente, o Francisco Carlos Pontes, que também é poeta, é um produtor cultural também, uma pessoa de bastante... Olá, Carlos. Ele entrou aí, falou com a gente. Uma atividade intensa no campo das artes e foi meu parceiro musical também. Eu cantava e tocava violão, o Carlos tocava viola e a gente fez alguns shows pela cidade. Então, assim, mas quando eu formei, eu me deparei com uma realidade que eu não estava preparado para ela. E tive que fazer uma opção. Então, a minha opção pelo direito teve que se fazer, porque realmente era a carreira que eu escolhi como a principal, e eu tinha que me dedicar mais a ela, porque é muito exigente. Então, são duas atividades muito exigentes. E eu não estava conseguindo também crescer na atividade de músico. Então, por isso eu tive que fazer a opção assim. E, enfim, então, a música ficou bastante prejudicada com isso, né? Eu continuei a atividade literária, essa dá para conciliar perfeitamente, mas a música ficou um pouco contida. Inclusive, meus estudos de piano ficaram suspensos, né? E um pouco antes da pandemia, aliás, um bocado antes da pandemia, eu já tinha parado com o estudo de piano, mas pretendo voltar agora, adquirindo um pouco mais de serenidade. Mas você nunca parou, na verdade, assim vejo, né, o artista, independente de você ter que escolher aonde mais, vamos dizer, você produz, né? Certas produções impedem uma outra produção, mas percebo e soube que você sempre esteve produzindo, né? Seja poesia, porque até durante a faculdade também seria um prêmio, né? O melhor conto, né? Então, Foi. peraí, fora isso, Paulo, também quando eu te conheci, que não foi citado aqui, você me conheceu como uma recepcionista da empresa, inclusive aí referência na época, hoje em dia não sei como é que está em Fortaleza, que é a Distrivídeo, né, que é uma família de cinéfilo, desde o pai, que foi o fundador,
e até toda a família. Então, nos conhecemos aí, inclusive aí eu conheci também poesia sua, coisas suas, né? Além do seu amor pela arte e todas as outras coisas. Né? Então, eu soube há pouco, depois do seu livro ter sido lançado, esse é seu prêmio, né, na época. E conta aí, é como se fosse o início de tudo. Foi o início aí? Também é mais remoto. Eu, na verdade, eu tive uma influência, Patrícia, muito. A minha primeira influência literária foi da minha mãe. Nos fazia dormir, né, quando meninos, crianças, declamando cordéis. Então ela fazia isso também cantando. Ela cantava os romances de cordéis. Eu me lembro que tinha a Princesa Teodora, a história da Princesa Teodora. Então aquilo ficou formando, né, me formando a ponto de fazer com que o meu primeiro registro literário tenha sido um cordel também, né, que foi aos 14 anos, apesar de não ter tido uma publicação mais abrangente, eu escrevi a peleja do cego Tião com o valente Zé Tramela. Então foi o meu primeiro registro literário, digamos assim. Depois, claro, entrei na universidade e ali é um campo para muita produção de pensamento, de ideias, e você tem uma liberdade maior nesse sentido da criação. Eu não estava tão comprometido com a profissão, apesar de que na época eu já era funcionário público. Mas a faculdade de Direito, ela levava muito mais tempo de mim do que o próprio serviço público, né? E mais dedicação e mais amor. Então ali, realmente, além de estudar o Direito, eu fazia música, participava de concursos literários, e foi ali que eu ganhei o primeiro prêmio literário, que foi com um conto que se intitulava São Carlos de Solidões. Inclusive, ele está reproduzido neste livro agora. E por causa disso, como a história se passa na cidade de São Carlos, de São Paulo, eu tive um capricho assim, especial de lançar o livro, primeiramente, lá na cidade de São Carlos, né? Tanto porque também o parceiro Carlos Pontes, que é produtor cultural, estava residindo ali com a sua esposa, fazia doutorado na época, na cidade de São Carlos, na Universidade de São Carlos, Federal de São Carlos. E eu lancei ali o livro. Então ele está reproduzido aqui no tablet. A Densa Bangkok. A Densa Bangkok. A Densa Bangkok, ela dá título ao livro, né, que é um compêndio de 15 contos. Esse é o que eu escolhi para dar título de carro-chefe do livro. É um conto que aborda uma situação de homoafetividade. Na verdade, ele é um registro de um fotojornalista, o Rildo, que, numas férias, para esquecer um amor, um romântico, que amava Renata Nogueira, que não queria mais saber dele, foi até Bangkok. Então ali é um passeio, o conto ele passeia pela cidade, descreve situações, né, daquele local que é bastante exótico. E ali ele se apaixona por uma pessoa à primeira vista. E na Tailândia você encontra muitos ladyboy, que são transex, né? Garotos que são muito assemelhados. E ele, digamos assim, inocentemente, começou uma paixão por Sumali, que um personagem ladyboy, transex, que ele só vai saber depois de já estar envolvido sentimentalmente com ela. Então o conto aborda isso, termina no final feliz, ele volta para o Brasil depois dessas férias com a cabeça muito mexida, e pensa muito e não a esquece, e acaba que nas outras férias, primeira providência, quando o RH da empresa jornalística marca suas férias, é encomendar um trecho aéreo para Bangkok. E ele firmou um relacionamento que rompeu todas as barreiras que ele poderia ter a respeito do convívio e da aceitação da homoafetividade.
Agora você falou da questão da Distrivídeo, e foi um marco, né? Assim, um período também que se juntou com o mesmo período da universidade, e ali a gente cultivava muito cinema, eu cultivava muito cinema francês, né? E você era a minha orientadora na escolha dos filmes. E era uma relação assim, era uma relação de amizade muito bonita, muito bacana. Você sempre me sugeria filmes que somaram muito na minha vida, acredite. Muitos deles me deram uma bagagem legal até hoje. Obrigado. Eram dois estranhos, né? Eu sempre atraía os clientes estranhos que gostavam dos filmes que não eram nnada convencionais, né? Que chamavam os filmes de arte. Até isso tem a ver com a proposta aqui. Eu até tenho um amigo, Jorge, que você conheceu, Jorge Leite, que ia às vezes comigo na locadora. Ele achava aquilo tudo muito estranho, sabe? Ele saía rindo. Disse, cara, que coisa, vocês pedem cada filme que nunca se viu falar na vida, né? É interessante, é muito bom. Mas por trás daquilo tinha um crescimento artístico mesmo, sabe? Muito importante. Filmes filosóficos, falam muito sobre essa questão. Claro. Claro. Foi minha busca em tudo, inclusive até nos filmes. Então, isso nós nos associamos, né, a isso. Sim, é verdade. Essa busca. Né? Eu lembro que tinha uma coisa engraçada, Patrícia. Eu lembro que tinha uma coisa engraçada, porque você era muito sedutora, e ainda é, né, uma pessoa bonita, muito sedutora, e naquela época eu procurava uma aproximação melhor, uma amizade maior com você, e eu procurava o filme Diga-me Sim, e você me vinha de lá com um Sombra da Dúvida. E essa canção, voltando ao princípio, aqui da live, o Oxuá, curioso, não sei se você sabe disso, e Oxuá, esse nome é hebreu, né? E o nome quer dizer que é generoso, né? E você falou que essa sua colocação, né, de entrelaçamento deveria mais generosa. Deveria ser mais generosa, exato. Tem tudo a ver. E você é você se considera uma pessoa generosa, Orlando? Eu acho que eu sempre vi isso em você. Acho não, tenho certeza que essa é uma das características suas bastante fortes, né? Sim, Patrícia. Sim, me considero generoso. Eu sempre procuro ajudar. E é outra coisa que dessa fusão advogado-artista é outro fator de conflito. Não a generosidade em si, claro, porque a generosidade sempre é uma coisa boa, mas assim, eu sou o advogado que leva o poeta para o escritório. Isso é minha mulher que diz, né? A Florisa Sadovic. Ela diz, Lano, né? Lano, claro, ela diz assim, você é um advogado muito poeta, né? Muito sentimental. Então, assim, eu tenho um apego além do... Seu diferencial. E aí vem... O diferencial, mas tudo bem, mas aí eu já acho que é o sentimentalismo do poeta que me leva a certas reflexões, né, na atividade advocatícia, que elas não são muito saudáveis não, sabe? Eu sou o cara que sofro porque não consegui alguma coisa para um cliente meu. Então, esse sofrimento, ele passa do razoável, ele vai para um campo da minha consciência que me desconforta. Quando as coisas não estão bem, tem alguma coisa errada, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã para pensar naquilo e fico remoendo e procurando soluções e naquele ping-pong de pensamentos, sabe? Pessimista, otimista, vai dar certo, não vai, tá? Tudo isso em função de uma generosidade que se miscui com a sentimentalidade. Então, assim, nesse ponto, as duas atividades, né, não que eu ache, claro, que a generosidade venha do poeta, mas a sentimentalidade junto com a generosidade, sim. Então, assim, nos outros campos da vida, a minha generosidade, eu acho que ela é patente. Eu realmente sou uma pessoa que gosto, tanto por princípio humanista mesmo, como também por uma formação que eu tive do espiritismo kardecista, né? onde o grande legado é o da caridade, meu grande ensinamento é o da caridade, né? Então, foi um aprendizado também que melhorou esse meu perfil no campo da generosidade. A Sergiane entrando aí. Olá, Sergiane, bem-vinda! Que visita ilustre!
Nossa artista que conhecia através do Aurelano. Olha só a observação. Verdade, Sendo que, verdade. no caso, o fato de você Hum. ser esse artista e advogado e todos esses entrelaçamentos te faz não somente nesse diferencial, mas nessa essência, mas eu creio que faz brotar todo o seu sucesso dentro da sua área, entendeu? Porque mesmo que seja o direito uma área que é humana, né? Verdade. Mas esse conflito que você fala, cita um exemplo para a gente poder. Não, eu acho que não é fácil você citar um Assim, exemplo de um caso. assim, eu tenho Hum, um cliente muito querido, se tornou até uma pessoa bastante familiar. E ele tem um caso que era da casa dele, uma disputa pela casa. hum, E isso o fazia sofrer muito e gerar uma expectativa muito pessimista nele. E como ele tem uma ligação com a minha filha, né, a família dele tem uma ligação maior com a minha filha, eu tinha uma responsabilidade maior com isso também. Então, assim, o processo dele, em algum momento, me deu realmente, me deu assim, um receio de que não fosse dar certo. E isso me constrangeu um pouco, de imaginar que, poxa vida, é a casa da pessoa, sabe? É aquilo que ele tem, é a vida dele. É uma posse que ele tinha já de mais de 40 anos, que uma briga de um irmão, ele corria o risco de possivelmente perdê-la. Até porque ele estava sendo representado por um advogado anteriormente e as coisas não estavam caminhando muito bem, sabe? Então isso me levou, eu levei esse tema para a cama várias vezes, né, para pensar e para buscar alternativas tanto, veja bem, alternativas tanto para solucionar o problema dele, como também para eu ter um você. escudo emocional para mim, entendeu? Então tem esse exercício também. O fato é que a situação foi resolvida, a situação foi resolvida com sucesso, ele ficou muito feliz e eu também fiquei muito feliz, porque esse, Patrícia, é o melhor. É como eu digo, assim, para o advogado, é evidente que isso é uma relação profissional, tem a questão do honorário, né, e tem toda uma gama de situações racionais mesmo, sabe? Técnicas, racionais e profissionais, mas o, O o sensível. emocional. Não O podemos emocional deixar não de se desliga. Não Não podemos se deixar desliga, de né? Isso é tudo também. Por esse princípio do sentimental, do generoso, entende? Isso é bom Então, saber. é Por isso que eu assim acho que que você é o melhor funciona. advogado, pelo menos que eu conheci até hoje. E que Eu na não prática sei, eu eu não vejo. sei se é, sabe? A Flor, minha mulher, ela diz às vezes isso. Não, Lano, não, tá sendo muito sentimental, tem que ser mais, sabe, Ela já é mais dura, né? mais duro, mais implacável, mais, enfim. Não, mas é o equilíbrio entre as duas coisas que faz a diferença, sabe lá? Porque ou é uma coisa ou é outra. Dentro do nosso sistema, é isso. Então, ter esse equilíbrio é assim que torna cada função, cada profissão, ter esse o quê não só diferencial, né? De melhoria ao mundo. Você Sim, começa a sim. mostrar um outro lado que a maioria não demonstra. Evidente, né? Inclusive, eu uso até esse exemplo como exemplo, porque um artista que a pessoa diz, não, os artistas são desorganizados, os artistas não são metódicos, os artistas, enfim, é muito criativo, mas não tem outra. Quer dizer, as pessoas têm essa visão de todas as profissões que é aquilo, né, que fomenta, que faz ser Sim. onde vibra mais forte. Mas, na verdade, se conseguir ter esse contraponto, é essencial para poder. É isso, A atingir. verdade é que tem um humano por trás, não é? Isso, tem que ter. E tem que ter. Agora, uma coisa, eu tenho essa curiosidade, porque dentre assuntos que falamos aqui, que todo mundo tem um pouco de tudo no campo artístico, né? Ah, todo mundo tem um quê Sim. de. Fora aquela frase que sempre fala, ah, todo mundo tem um quê de médico, todo mundo tem um quê de loucura, mas todo mundo tem um quê de artista, de arte, tem um pouco de escritor, tem um pouco Sim. disso, alguns desenvolvem, outros não desenvolvem. Então, eu, nesse pouquinho que eu tenho, assim, da escrita, quero saber se com você acontece a mesma coisa. Ao começar a escrever algo, quando você começou a escrever seu livro, por exemplo,
Imagino que não seja uma coisa, vou escrever um livro e começa a escrever. Isso eu falo também, começa a buscar tudo aquilo que você escreveu e começa a juntar, não é isso? Porque como você escreve? Vamos, fala pra gente. Esses Poder contos. escrever. Sim. Então, assim, o momento da criação, ele é, eu diria assim, ele é muito imprevisível e é compulsivo, sabe? Então, é tanto que a minha mulher, né, às vezes, a Flor, ela até não entende certas coisas que se passam comigo, assim, porque às vezes eu estou com ela e eu estou tendo uma ideia, tanto na área mesmo do direito, como na área da poesia, e travo, né? Eu fico pensando naquilo e fico diferente, mudo, né? Então, assim, a criação, eu até digo no livro, que nesse livro, o processo de criação dele foi muito assim, nas horas do relaxamento diário, que é a hora do café. Né? Então é sentar, pegar as ideias que você está tendo e quando você chega num café, coloca no papel e ali vai produzindo aos poucos. Depois, claro, é evidente que você vai para o computador, aí você amadurece uma ideia, né? Aquilo ali é uma coisa, digamos assim, embrionária, uma ideia que você teve para depois desenvolver, entende? Então, assim, o livro foi muito constituído dessa forma, de momentos, assim, espontâneos e absolutamente imprevisíveis. Você chega num local, eu sou um cara solitário, sabe? Eu gosto muito de tomar meus cafés também no fim da tarde, solitariamente, porque é onde eu realmente penso, reflito, escrevo um pouquinho, sabe? E relaxo das confusões do advogado. Toda criação é solitária, né? Toda criação é solitária. É, basicamente. Escrevendo, né? Anotando, apontando. Verdade, é verdade. É compulsivo, né? Às vezes você tem uma ideia boa, que vai dar um bom motivo, um bom conto, uma boa poesia, enfim. Se você perde, você fica triste. Tenta resgatar depois, não consegue. Então, você tem que registrar. Então, tem que, de alguma forma, resolver, fazer. No momento, né, a audiência, etc., vai dormir, acorda com ideia na cabeça, né? Também acontece, deve acontecer bastante com você. Ah, evidente que sim. Né? É uma preparação que você tem que ter, né? É uma preparação que já tem que te provocar um condicionamento, uma inspiração melhor para a atividade que você vai fazer. Para tudo tem a criatividade. Esse momento que você quer encontrar uma solução para algo, né? E aí tem o momento dele estar lá dormindo, né? Depois acorda. Datas muito esparsas. Eu lancei o livro em 2016. Eles foram escritos em 2014 e 2015. Foram 2 anos para fazer os rabiscos, 2 anos de cafés e um tempo de aprimoramento. Eu tive na construção desse livro 2 auxílios muito luxuosos, que eu até considero um deles o meu padrinho literário, que é o Raimundo Neto, um escritor cearense, brasileiro, bastante producente, bem reconhecido na área. Ele, inclusive, é coordenador da editoria de cultura do jornal O Povo. Então, o Raimundo Neto, de muita experiência com seus livros, seus escritos, e com uma generosidade muito grande também, que eu sempre aproveito para agradecer a mensagem para ele, não sei se ele está vendo. Então, ele me ajudou muito também na construção e na finalização, sabe, do livro. E também depois. Quem está aqui está citando. O Adriano Barroso, que é irmão, meu irmão, que também, trocando ideias, me levou a um aprimoramento dessa obra, a quem também eu sou muito grato. O Adriano, também um literata, já tem os seus 4 ou 5 livros publicados, é um artista nato, diretor, ator, diretor, produtor de cinema e audiovisual. Né? Então, é um cara com bastante experiência também no campo das artes.
São pessoas que eu, inclusive, indico para você, Isso que eu ia dizer, agora mesmo. na medida do possível, É bem lembrado conversar do com Adriano, eles. figura, né? E tem vou sim, sem dúvida, convidá-lo para as próximas, que vai ser live art, nessa nova etapa que vamos começar a Sim, sim. fazer. E que Sim. vamos falar também com o Raimundo, ainda mais porque tem uma ligação forte aí com tudo que você produziu. E gosto muito dessa referência a quem antecedeu a obra, porque todas as pessoas fazem parte desse caminho e inspiram, né? E nada mais generoso do que citar. Todas fazem parte, né? Inclusive também eu faço os agradecimentos aos pais, porque toda a bagagem de vivência que vem deles, as influências que vêm deles, né? Da companheira também, né? A Flor, no caso, me ajudou muito também em alguns detalhes do livro, tem ideias. Então, assim, tem um somatório de pessoas que você nunca faz sozinho, né? Um trabalho assim. Muito bom. Então, direto ou indiretamente, você tem braços e cabeças que estão te ajudando. Esse entrelaçamento de coisas e vai gerar uma coisa. Então, essa ligação entre... É claro. Né, que é um tema somatório de boas vontades, essa que é a verdade. Né? Você junta várias pessoas e começa a construir uma obra sua e muitas vezes os nomes não estão ali, mas que abre a perspectiva dessa abertura. Claro. Claro. Na verdade, aqui dentro tem muitas coisas, inclusive olhares de pessoas, um olhar involuntário que alguém te trocou com você que não tem importância nenhuma de outra forma, mas poeticamente tem, entende? Então, tudo isso entra na composição de uma obra. Então, são muitas pessoas. Na verdade, como você diz, é um mutirão de ações, de interferências, né, de participações, enfim. Lano, seu livro, aqui, o pouco que eu li, tenho que te revelar isso, você me deu esse livro, tá lá, eu consegui reler aqui algumas coisas, e o que vemos é esse olhar, eu vejo nos personagens, você no personagem, muitas vezes, é isso? Porque vejo assim, como o título aqui da live, que essa obra é você, né? É o artista antes de qualquer coisa. Então, esse olhar sensível, esses questionamentos aí, que é colocado através desses personagens, isso é uma coisa que você identifica e revela? Você crê que sua obra é um pouco biográfica? Muitos momentos você está em alguns personagens. Ela chega a ser autobiográfica, né? Muita coisa é imaginação, alguma outra coisa é vivência, né? Eu digo que é muito difícil pro artista, né? Principalmente da palavra, dissociar o seu eu do processo imaginativo, né? Então, muita coisa é evidente, você coloca ali na obra, né? Eu tenho, assim, é impossível praticamente você se desvencilhar das influências, né? A minha obra, por exemplo, eu tive durante a vida influência de muitos simbolistas. Meus 14 anos, meu livro de cabeceira, né, antes dos simbolistas, mas aos 14 anos, meu livro de cabeceira era uma enciclopédia literária que meu pai tinha me dado, e eu lia muito Fagundes Varela, né, que era um poeta da segunda geração romântica do Brasil, e também Tomás Antônio Gonzaga, né, que era uma expressão do arcadismo brasileiro, né, do setecentismo, e ele, o Tomás Antônio Gonzaga, né, na pele de Disseu, que a obra dele era Marília de Disseu. Ele era o Disseu, personagem, e a amada dele, que era Maria Doroteia, era a Marília. Então ali ele desenvolvia um lirismo bucólico, e isso também somou muito nas minhas influências, junto com esse romantismo do Fagundes Varela, que
Por sinal, vou falar em Fagundes Varela, tem uma história muito curiosa, né, que também envolve profissão e arte. É uma situação curiosa, eu vou contar, porque é uma situação muito, muito curiosa e muito bacana, né, do ponto de vista da arte. Eu, logo que passei num concurso público, fui trabalhar num posto fiscal lá no Pará. Nós fiscalizávamos e passava assim, uma equipe de 2 agentes, eram agentes de defesa ambiental. Então nós ficávamos ali 24 horas no plantão e o motorista ia nos pegar e nos levar. E tinha um colega que tinha passado no concurso também, nós não nos conhecíamos bem, e ele, sentado no banco de trás, eu no banco da frente, ele começou a declamar um poema do Fagundes Varela que eu simplesmente adorava, que era Cântico do Calvário. Um poema que ele fez para a morte de um filho, né? E era um poema de 250 versos, mais ou menos. E, de repente, eu ouço um som no banco de trás do carro. Assim, eras a pomba predileta que no horizonte de angústias conduzia o ramo da esperança. Eu falei assim, que isso? Eu olhei para trás e não acreditei. Era Marco Antônio, colega, de olhos fechados, declamando esse poema, né, que é uma ode, que é uma elegia, né, a morte. Completo, o poema completo. A nossa viagem demorava 1h30 até o posto fiscal, né, que era na divisa lá da cidade. E aquilo ali foi encantador, sabe? Porque era um livro de cabeceira que eu tinha e eu lá imaginava que alguém gostava assim também, né? Fagundes Varela, do poema, enfim. Mas a minha grande... O que você vai perceber mais no livro, Patrícia, não é esse lirismo do Tomás Antônio Gonzaga, não é esse romantismo de Fagundes Varela. Você vai perceber mais influência simbolista, sabe? Porque passaram a ser os meus poetas preferidos, né? Entre eles o que eu chamo o pai do simbolismo, que é Charles Baudelaire, que influenciou os simbolistas brasileiros, né? Cruz de Souza, Afonso de Guimarães, Augusto dos Anjos, todos eles com uma poesia uma poesia da angústia, do desengano, do pessimismo, do abandono, do tédio, sabe, da morte. Então você vai encontrar no meu livro talvez influências maiores desse naipe. Eu até começo o livro praticamente com, eu acho que é Alice. Alice é o primeiro conto que trata justamente de um suicídio, né? Ele trata de um suicídio, que é uma pessoa que carrega consigo um amargor pela vida e apesar de estar ali com alguém amada, onde poderia se sentir amada, ali mesmo, né, ceifa a sua vida por viver em duelo com ela. Então, assim, há também no outro conto desse livro, que é o Elânio. Quer ler? Se quiser ler. Elânio. Eu posso ler Elânio. Ele tem um viés simbolista também, né, essa poesia pesada. Poesia pesada não, a poesia é bela em si, né? Mas os temas é que são, pela corrente literária, temas que mexem com melancolia, com medos, com angústia, com dissabores, né, com amores mal correspondidos, enfim. Deixa-me ver aqui. E também que tem um pouco... Que fala um pouco também de sentimentos, né, de momentos. O ponto não é Elane, é o nada. Elane é o personagem. Olha, tem uma semelhança com o Lano aí, né, dentro da pergunta que você me fez nesse contexto, o nome é até um pouco parecido, né? Sim. Deixa eu só te contar antes de você começar, porque tudo que fazemos, na verdade, toda a produção nossa, é toda a nossa bagagem cultural junta, né, Ana? Não tem como se não tem como dissociar, né? Não tem como dissociar. Começa. Quando fala assim, naquela manhã, Elânio acordou, abriu os olhos, comprimiu a testa, abusado e indolente. Detestava despertar assim, como se durante a madrugada tivesse vagado na companhia de zumbis pelos rincões mais penosos de algum umbral.
Olhos semicerrados, boca sedenta, cara inchada pendente para um dos lados e passos tortos a buscarem firmarem-se de pé. Depois da lenta e chata mijada, dirigiu-se ao cinzento bebedouro. Assistiu ali, malemolentemente, a água transbordar no copo, aceitando o derramar culposo do precioso líquido, pelo simples prazer de transgredir. Naquele momento, evitar qualquer desperdício era a última coisa que lhe importava. Um ser pode ser nada? Se sim, era Elânio naquele dia em que vaticinou que nada seria senão uma insípida sombra de si, folha que vaga, corpo que degreda, casa vazia, carretel sem linha, novelo sem lã. Há dias que não passam de mera coletânea de horas toscas e medonhas. Sentia-lhes o peso sem nenhuma resiliência, perdido, como perdido estivesse na madrugada fria da negra floresta, onde algorentas aves lhe sobrevoassem a cabeça escondida rente ao chão, ao canto vampiresco dos ventos. Por fim, tateando encardidas paredes, esfregou os dedos nos olhos e chegou à pia. Banhou a cabeça sob a torneira, vestiu qualquer coisa e pôs a cara na rua. O rebelde vagou pela tarde e varou a noite entre cigarros, uísques, ladrões, craqueiros e vendedores de sexo. Saiu assim para matar, morrer, nascer ou libertar-se do que ele mesmo não sabia. Cansado do nada, foi ter-se com o mar naquela jornada assaz perturbadora. Viu o mar como nunca dantes. Seus dentes, suas âncoras, seu poder maior que tudo. Mirou no coração de seus deuses e seus demônios, desconjurando o passado e o futuro. O mar se abriu e ele passou. Agora está ali e quer o que é seu. Enfim, o leitor decide se ele viveu ou se ele morreu. Se esse foi um encontro para a morte de um potencial suicida, ou um libertar-se para a vida, né, do peso dos conflitos existenciais desse personagem. Essa poesia vem assim, carregada de influências mesmo dos meus poetas preferidos, né, como basicamente Baudelaire. Isso eu ia dizer. Que... Eu poderia até declamar, se você não achar demais, eu declamar um Baudelaire aqui. Por favor, adoro, gosto muito. É de uma série de poemas do livro Flores do Mal, Spleen, que você vai perceber também a carga pesarosa do personagem. Né? É assim: quando o céu plumbo e baixo pesa como tampa sobre os espíritos expostos aos tédios e aos açoites, e ungindo toda a curva do horizonte, estampa dias mais escuros e tristes do que as noites. Quando a terra se torna um calabouço horrendo, onde a esperança, qual morcego espavorido, as asas tímidas sobre os muros vai batendo, e a cabeça roçando o teto apodrecido. Quando a chuva a escorrer as tranças fugidias, imita as grades de uma lúgubre cadeia, e uma muda multidão de aranhas sombrias estende em nosso cérebro uma espessa teia. Os sinos se dobram de repente furibundos e lançam contra os céus um uivo horripilante, com os espíritos sem pátrias e vagabundos que se opõem a gemer com voz recalcitrante. Sem música nem tambor, desfila lentamente minha alma uma esguia e fúnebre carreta. Chora a esperança, e a angústia atroz e prepotente crava-me no crânio uma bandeira preta. É belo, né? Sim. É belo. Sim. E tem a tristeza, o peso dos simbolistas, né? Poetas que na vida deles também tiveram problemas parecidos com os do personagem, né? A vida de Baudelaire era uma vida desregrada, né? Chamado poeta maldito, a vida de boemia, de sofrimento existencial, morreu muito jovem, tísico, enfim, há exemplo de poetas brasileiros também, como Cruz e Souza, né, que era o conhecido Dante Negro, mas que foi um poeta que viveu pouco também, salvo engano, 34 anos ou 38, não me lembro, mas uma vida muito pesarosa, né? Teve 4 filhos, todos os 4 morreram de tuberculose, e ele também, no final, morreu dessa doença. Então, assim, não dissociaram, né, basicamente, a sua poesia, a
sua conotação literária, da sua própria vivência, né? Porque é difícil. Quando lermos a biografia e também o livro, une melhor tudo, né? Cresce Sim, sim. mais não só a admiração, mas a compreensão no contexto. Claro. Por isso mesmo estamos aqui. Porque conhecer mais ainda o Arellano por trás de sua obra se faz necessário. Lano, e aí na hora das audiências, tem algum momento curioso em que você utilizou os seus dons, sei lá, poéticos, declamou, tocou no Poético. violão, alguma coisa assim? Me conta aí alguma coisa curiosa que aconteceu. Não, não, assim, o direito tem um classicismo, né? Sim, por isso mesmo. Aquela burocracia clássica que vem dos primados do direito romano, enfim, toda aquela herança que até hoje não se quebrou muito esse paradigma. Mas eu já estou vendo juízes fazerem sentenças com poesia. Olha aí. Recentemente vi essa matéria, essa notícia, que uma juíza fez a sua sentença, incluindo um trecho poético. Eu ainda não utilizei nos meus trabalhos jurídicos, mas o contrário acontece. Acontece de eu utilizar alguma coisa do jurídico no meu trabalho literário. Aliás, o conto Padre e a Noiva, aqui do livro, é uma situação que se passa um conflito entre um casal que é casado numa igreja católica e, em razão de uma situação de decoro, de falta de decoro ali, digamos assim, no vestido da noiva, é até um detalhe curioso, o padre decide não casá-la. E eles vão para as barras dos tribunais. E ali tem uma linguagem jurídica que eu utilizo, né, no desenvolver do conto. Depois eu vou te sugerir que você leia. Eu quero ver se... Eu estou sem o livro em distribuidoras digitais. Mas eu vou providenciar isso para ver se ele chega para você mais rápido. Você que está na Espanha, até que eu te mande pelo correio, isso vai demorar muito. Então, quero ver se eu faço logo isso, de incluí-lo em uma plataforma digital, em uma distribuidora digital, para que você tenha acesso. Aí eu te indico que leia A Noiva e o Padre, que é um livro que você vai rir um pouco. É um conto que você vai rir. E depois vamos conversar outra vez aí nessa nova etapa sobre tudo isso. Lano, o que te chamou mais atenção ao você decidir ser advogado? O que foi que contou fortemente? O que te chamou atenção muito para você decidir? Eu quero ser advogado. Como foi isso aí? Foi, Patrícia, eu penso assim, não sei se é essa geração nova, né, que é uma geração que está lidando com muita competição de mercado, não sei como é que ela está vendo o direito. Talvez até estejam vendo de uma maneira mais, digamos assim, mais profissional, mais econômica, enfim. Mas eu sou de uma geração que a gente pensava o direito, né, como uma forma de procurar justiça, né, de procurar justiça para o mundo, né, aquele ideal humanista. Então isso me levou para a faculdade de Direito. Não foi... Eu realmente, na época, eu fazia até a faculdade de Educação Física, para você ver, né? Eu jogava futebol e fazia a faculdade de Educação Física. Então, do nada, decidi fazer Direito e sei que foi por uma série de injustiças que você vê pelo mundo, né? Injustiças sociais, e você faz no espírito, na intenção de querer colaborar com isso. Depois você percebe, né, que é uma luta muito árdua, né? Então, você levar a justiça dessa forma, acaba que, pelo meio do caminho, as coisas se desvirtuam, você passa a fazer um trabalho basicamente voltado, basicamente técnico, né? Que às vezes começa e se esgota ali, apesar de que eu no longo da carreira, tive trabalhos que eu fiz, que faço, que continuo fazendo, sociais. Eu fui vice-presidente da Comissão de Combate à Desigualdade Social e
Defesa das Minorias, a OAB, e ali a gente praticava um trabalho realmente jurídico de ressonância social. Além de que, no meu escritório também, desde que comecei a profissão, eu trabalho gratuitamente para mães necessitadas que precisam de pensão alimentícia para filhos, reconhecimento de paternidade e alimentos para filhos. Esse é um trabalho que eu sempre fiz, vocacionado para caridade mesmo. E, claro, essas pessoas elas têm um acesso muito difícil na defensoria pública, sabe? Às vezes desistem de levar adiante suas causas por essa dificuldade que tem de atendimento, sabe? Agora melhorou muito, a defensoria melhorou muito, mas há pouco tempo atrás o atendimento era realmente precário e eu, no meu escritório, fazia esse atendimento, como ainda faço. São coisas assim realmente esporádicas, não pode ser em grande volume, porque realmente eu não sou uma defensoria pública, mas na medida do possível eu faço assim. É uma forma de buscar essa justiça social, né, que foi o meu inspirador quando eu escolhi o direito. Muito bem, sabia que uma das profissões me chamou muita atenção foi o direito. Não sei se você soube que uma época, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu falei, não, eu quero ser advogada. Estava super feliz, achando que não era pelo jornalismo, era o direito, por isso, por essa questão que você fala aí da justiça, porque eu também entrei um pouco, apesar de jornalismo, por essa questão social, né? Porque é uma profissão social, mas é isso na Sim. prática, entre a prática e a teoria, entre o mundo e o nosso entorno, tem muitas coisas que muitas vezes desencaminha o acesso e até Patrícia, a sobrevivência, né? São muitos fatores, né? Sobrevivência, filhos, a sua luta diária também pela vida, né? Então, são muitas coisas que fazem você diminuir o exercício dessa vocação, sabe? De ajudar, de buscar essa justiça social pela caridade, entende? Mas evidente que dá tempo sim, dá para fazer. Você negaria ou já negou algum processo pelas suas causas pessoais, por essa questão? Ah, sim. Como é o Arellano nesse Patrícia, assim, eu tenho mais facilidade para dizer não, né? Porque eu não sou criminalista. Alguns advogados dizem não nessa área, né? Por convicções pessoais, religiosas, seja lá o que for. Apesar de que nós advogados temos por princípio temos a consciência de que é um princípio constitucional, é uma garantia constitucional de todos serem julgados com uma defesa. Ninguém pode ser julgado sem defesa. Então, você que é advogado, você defende as pessoas por esse princípio grandioso, constitucional. E isso não se imiscui com as suas convicções pessoais. Mas é evidente que há pessoas que dizem, não vou defender esse bandido, sabe? Ou então, na minha área, que eu não sou advogado criminalista, eu trabalho na área empresarial, então é mais simples para mim. Mas eu sou um cara que, basicamente, refuto causas que eu entendo que não há o direito, que o direito não é bom e que vai ser uma aventura, e aventuras jurídicas eu normalmente não ouso enfrentar nem para cobrar da pessoa que eu sei que vai ser mal sucedida, sabe? Então, não acho que seja um bom princípio. Ou seja, nem sempre a justiça é cega ou ela é cega? Não, a gente não é cega, né? A gente está vivendo num país que você está vendo uma série de situações que você vê que a justiça abre o olhinho assim de vez em quando. Pois vamos falar sobre referências artísticas, porque já estamos encaminhando para o outro lado. Porque você sempre foi um sensível. Você tem essa sensibilidade, inclusive com a fotografia, hein? Eu já te vi fazendo fotos, e fotografou muito também. Uma época até me recordo, você pediu a câmera emprestada para fazer foto. E você sempre teve esse olhar assim, muito sensível, né? Me fala aí sobre o seu, vamos dizer, essa sua forma de perceber a arte, esse seu olhar mais apurado para a arte, sua sensibilização artística e aquilo que você gosta, pintura também. Fala aí um pouco, dá um apanhado geral das suas preferências. É assim, Patrícia, eu na fotografia eu não tive futuro nenhum, né?
Eu simplesmente tentei, mas não cheguei sequer a estudar. Então, era aquela vontade empírica de fazer fotos que passou, eu percebi que não era a minha vocação, sabe? Isso é para poucos, realmente. E você é um desses poucos que faz esse trabalho com muita excelência, mas Obrigada. eu não ouso. Eu gosto muito das artes plásticas, Como sabe? apreciador, eu falo, como apreciador, porque fotografia, o que eu quis dizer é Como apreciador, mas também é outra área que eu não tenho a menor vocação, nunca tive. sim. Sabe? Apesar de gostar muito, e ter nos impressionistas franceses os meus pintores prediletos, gosto muito do trabalho da Segiane, que vai nessa linha do impressionismo, sabe? Tenho uma irmã que pinta, mas não exercia essa vocação. Então eu, naturalmente, eu até poderia dizer que tive a vocação que me veio da infância, né, das influências também do meu pai, que era muito musical. Meu pai deu assim uma bagagem musical muito grande. Papai gostava dos bregas românticos a óperas. Então, tudo isso mexeu muito comigo e me fez gostar de querer aprender a cantar e tocar violão. Então, minha mãe também, minha mãe é muito musical, minha mãe. Então, sempre cantava para a gente dormir, canções que ficaram no nosso consciente e a gente repete até hoje. Tudo isso me levou para o campo musical, mais diretamente, né? E, como eu te falei, a influência da mãe no campo literário, pelos cordéis, né? E do meu pai, eu diria, pelo presente que ele me deu, que foi aquela coletânea, aquela enciclopédia de literatura, onde eu te falei agora há pouco dos autores lá, do Fabiano de Varela, do Tomás Antônio Gonzaga, enfim. Então eu parti por esse lado, sabe? Então a minha vocação é mais nesse sentido, da música e da literatura. E sua primeira composição musical, quando veio? Quando você começou a escrever suas músicas? Escrevi quando eu comecei a tocar violão, acho que eu tinha 13 anos, e escrevi uma musicazinha daqueles bregas românticos tão simplório, que né, quando o tempo passa você sente vergonha do que fez, entendeu? Que coisa Foi boa que assim que você fez aí. começou. Você é um modesto Foi da assim que história. começou. Não ficou o registro. Se tivesse ficado, eu cantaria aqui para você. Mas Quando não só conta ficou. com os amigos, né, gente? Desculpa aí, uma coisa que tá contando. Mas tem música boa aí que ele conta assim. Lando, e o seu dom do teatro, que eu só que vocês imitam os personagens, é muito legal, faz as pessoas rirem também. Aqui é papo de amigo, viu, gente? Aqui é papo de amigo, então deixa pra lá, né? Lando, Então, os cordéis, que eu saiba, a disseminação foi mais assim no Nordeste. E você nasceu nas terras mais do Norte, né? Você não é nordestino. Você não. Não, não, não. Eu sou nordestino. é? Eu sou nordestino e essa herança do cordel, ela veio da minha mãe, que era de Irauçuba, uma cidade aqui do sertão Então tá certo. central aqui do Ceará, né? Confundi. Um pé de serra, por sinal muito seco, né? Onde raramente chove. E minha mãe viveu ali, sabe? Ah, Então, assim, essa herança do cordel vem dela, né? Das vivências dos cordelistas, dos emboladores de coco, dos reisados. Então, essa herança é da minha mãe, sabe? pensei que fossem aí que na verdade é noroeste, né? Aí do Pará. Do Foi. norte do Pará. Não, a minha vivência com o norte foi porque a minha família é toda cearense. Ah, eu pensei que Mas meu pai fosse. foi. Não, meu pai foi transferido pro Pará em razão de trabalho, né? E nós éramos meninos. Ah, Então, crescemos ali, mas a personalidade, as principais influências já estavam formadas, né? olha Até aí. os 7 anos. Com quantos Então, anos de com a herança. amizade, descobrimos isso agora. Pois é, imagina, né? Entendi Pois também. é, eu chio porque realmente
vivi do meus 7 aos 23 anos em Belém. E adquiri o chiado que não me desvencilhei dele até hoje. Então, a Flor até diz assim, você é cheia demais para quem já está vivendo no Ceará há mais de 20 anos. Ora, mais de Não, 20, é mais de 30, sei lá, uns 40, por aí. essas vivências, essas viagens também faz parte do artista, de conhecer essas culturas, etc. No seu livro conta muitas viagens, não é isso? E você realmente viajou para esses lugares, não é isso? E me Não, imaginação. Tem alguns lugares que sim, né? também E pesquisa, claro, né, gente? eu não recordo aqui, mas para você ter ideia, Bangkok eu não conheço. É isso que eu ia perguntar. Não, Bangkok eu nunca fui, a Tailândia. Certo. Então, assim, o carro-chefe do livro é um apanhado que eu fiz, digamos assim, até jornalístico, né? Uhum. Mas não de vivência pessoal. Então, esse é um bom exemplo de que não houve vivência pessoal, tanto pelo fato da experiência de turista na cidade, que eu não fiz, como também da relação afetiva, né, que eu não tenho, né? Pelo menos até agora. É. Então, não, não é, Não, não é realmente uma experiência. isso foi engraçado. Tem até a frase do poeta que finge que é Sim, dor, né? Como vai? Recita esse poema. Fernando É Pessoa, o né? Fernando. O Gosto dele poeta é um também. fingidor, né? Finge tanto Né, que a dor é, que é tão que a verdade a dor dor, que ele sente. que No é, final é isso mesmo, na realidade. que a dor que de vera sente. É verdade. Fernando Pessoa é o que eu lia mais, assim, né? Finge que é dor, a dor que de veras sente. Exatamente. Eu acho que a única poesia que eu decorei na época, assim, que eu sempre gostava, foi as estrofes do Grande Ditador, uma época lá, mas as outras poesias. Incrível, Lando, você me fez lembrar quando você estava falando aí da estética simbólica, eu lia também As Flores do Mal, que tem esse livrinho das Flores do Mal. Eu me lembro Sim. que eu também associei a sua história, que você ganhou essa premiação de esse prêmio de poesia lá na universidade, né? E lembro que quando, ainda com 15 anos, 17, tinha também uma categoria de poesia, um concurso. E é interessante isso porque, assim, eu me sentia artista, mas não sabia, não fazia nada. Lá era concurso de tocar violão, poesia, dança, teatro. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, não, vou escrever uma poesia. Então, fui participar do concurso. Eu lembro isso aí, eu declamando, e foram 12 É, estrofes, pensa lá. 12. Hoje sim. não me lembro de nenhuma estrofes. Eu sei que você é o foco aqui, mas como somos amigos, e eu lembro que tinha uma Imagine. poesia. Né? Fala pra gente aí. Não, mas eu não lembro. Eu tinha até que buscar Não isso. Os lembra mais? cadernos, né? Os cadernos. Eu lembro só a primeira estrofe que falava assim. Olha só que coisa. Eu comecei a escrever olhando o dicionário e tem muito esse simbolismo que você fala, que são essas palavras fortes, né? Eu falava assim. Eu me lembro assim, no autônomo som que no vale insere, aliado ao judaísmo que fere em desnível, sobrevoando o lesar coerente, vilarejo fedorento em troca sensível. Meu Deus, ia. 12 estrofes disso aí. E eu me lembro que quando. Poético. Não, depois eu vou buscar, Poético vou te mostrar. bastante. Bem rítmico, bem. Eu vou te mostrar isso É depois. uma linguagem bem Né? corrente. Sim, vou te mostrar Interessante. depois porque você me fez lembrar. E eu me lembro, toda de preto, né? Maquiagem negra, né? É chamada de gótica, que só gostava dessas coisas assim. Sim, você era gótica. aliás, Não era mais aliás, eu não, te não te conheceu, conheci. não. Ela tu me conheceu com Não, eu te 17, né? conheci. Conheceu com Eu te 17. conheci na Distrivídeo, você com aquele uniforme azul, né, tará. Aí nós uma vez, né, fomos comer uma pizza, eu lembro. Aí você foi mudar de roupa, chegou toda gótica, toda de preto, você lembra? Toda de preto. Era The Cure que eu gostava, The Cure também. Aí você ainda disse ter adorado o meu carro, que era um Opala preto. Lembra disso? Pois é, só lembro que a gente foi com as vezes quando passa, porque quando somos, muitas vezes não nos damos conta. Isso é interessante. É verdade. E É verdade. aí não existia essa revelação, você é artista, mas eu sentia assim, mas não tinha
a produção, que é muito que a gente conta aqui. O artista é independente da Sim. produção, mas que a produção faz diferença. E eu me lembro que depois, quando eu declamei essa poesia, que nem sei como assim, que eu decorei mesmo, 12 estrofes, quando acabou, pessoa que eu tô olhando assim, não entendeu nada. Pois é, né? É um alumbramento, né? A poesia faz isso, né? É um E, alumbramento. e voltando para você, o que já foi falado Uhum. aqui, porque você é um intelectual, Arlan. O poeta, o compositor, o advogado, tudo isso, né, a oratória para poder você como é que se diz, nas suas sessões, quantas palavras aqui, precisa de toda essa, como a gente falamos, essa cultura, o próprio a própria questão que você estudou mesmo, o conteúdo que você estudou, Uhum. mas o que faz a diferença é essa intelectualidade, essa capacidade de racionamento, se não dermos vazão pelos estudos, pelos livros, por essa disciplina realmente, por esse interesse, por essa organização do tempo, né? E isso é um forte em você por ter atingido, então, o advogado que você é, o artista que você que começa pelas raízes, né, dos seus pais, e passado essa importância do cordel, da literatura, dos contos, da história, e o seu aprofundamento a partir do seu intelecto. Né? Como é que você vê isso? Seu irmão também, né? Um artista, o Adriano, o, É, o na, Arenales, ver- que eu conheci, não sei se foi por esse caminho, mas que essa base faz muita diferença. na verdade, o Arenales é professor, né? Ele lê muito, mas assim, ainda não ousou ingressar aí no mundo da produção literária. A gente está aguardando, viu? Se ele estiver vendo aí, que se manifeste. Porque Adriano, né, tem uma produção artística muito boa e também me influenciou muito, né? É evidente que a vida da gente, né, Patrícia, aquela vida, nós tivemos uma vida, digamos assim, difícil, né? A vida de meninos humildes, então isso gera também inspiração, né? A dificuldade, né, o sofrimento, né, a alegria ou a tristeza, enfim. Isso são coisas que vêm no somatório, vão te formando e te levando eu digo, para a arte, né? Porque viver tem um quê de arte, não é? Agora sim, o fato também do irmão ter cedo se encaminhado pelo mundo das artes também gera uma influência positiva nesse ponto. Eu lembro que eu fui tentar também fazer teatro, porque Adriano era do grupo de teatro Gruta do Pará. Então, o tempo que eu vivi lá, eu só assistia. Então, quando voltei para o Ceará, eu ingressei no grupo de teatro e cheguei a participar da montagem de uma peça, Barrela, né, que é do Prêmio Marcos. E eu fiz ali um papel um pouco expressivo, mas foi a minha única experiência no teatro. E depois disso, só mesmo assisti espetáculos, porque vi que também não era a minha praia. Qual foi o personagem? Qual foi o personagem, lembra? Era o quê? O personagem era um guarda, porque a trama se passa num presídio e eu era como se fosse um agente penitenciário na Ah, eu época. ia perguntar Às que é a vezes relação. às vezes entrava em cena para controlar presos, para separar uma briga, uma coisa do gênero. Né? Então, Olha aí. minha participação foi bem modesta na peça. Né? Quase uma figuração, digamos assim. Tem poucas palavras, pouco texto. Enfim, mas foi uma experiência muito boa, muito positiva. Deu para pelo menos saber que eu deveria ir para outro ramo da arte. Sim. E está relacionado, o direito também está relacionado. Essa questão da oratória, né? Isso, toda aquele Tá, tudo isso compõe, né? Tudo isso compõe e ajuda na atividade, tanto na artística como na jurídica. Nesse ponto, um complementa o outro, né? Porque na atividade artística você tem que se expandir realmente, né? Principalmente na teatral, né? Você tem que liberar a sua expressão do seu âmago mais profundo e botar para fora. Isso na área do direito é muito importante também na hora da oratória, né? Na hora do convencimento e na hora da sedução.
da sedução da sua tese. Sua cara, sedução, né? Uma vez, já que você demonstra também esse interesse de saber do artista por trás da obra, da sua biografia, e Sim. estamos falando sobre isso, você alguma vez já se desinteressou por alguma obra ou seguiu alguma, não sei, alguma literatura, alguém por saber dessa história do artista, alguma vez? Você já desinteressou da obra pelo desinteresse ao artista e você acha que isso tem alguma ligação no final? Eu depois conto a minha De, história. de, de procurar uma obra. Por exemplo, você ao conhecer, por exemplo, eu assisti uma película um filme sobre a Sylvia Plath. Primeiro conheci Sim. o filme da Sylvia Plath para depois conhecer muitas vezes aconteceu isso. Eu conhecia o filme, né, para Conhecer o depois. artista para conhecer a obra? Aí Ah, de... depois disso, você vai conseguir vai pesquisar sobre ele. Você vai ler alguma coisa sobre ele. E às vezes se desencanta sobre algumas atitudes do artista, por exemplo, dela, desencantei algumas coisas, apesar de ter gostado de algumas poesias. Enfim, existiu isso. Como você pensa em relação a isso? A arte ou artista? E depois a gente quer saber. Existe sim. Existe sim, Patrícia, mas normalmente você, no campo da literatura, você parte de uma indicação e ganha a curiosidade de acessar a obra, né, do autor. Então, e quando você lê e gosta, você é evidente que vai atrás de tudo que ele tenha, né? O próprio Raimundo Neto é um escritor que eu li a primeira obra dele, eu nem o conhecia bem, mas eu estive na Feira do Livro, acho que até você estava comigo nessa Feira do Livro, na Bienal do Livro no Ceará. Você e o Jeanzinho, seu filho bem pequenininho. Né? E nós passamos no box de literatura do Raimundo Neto e eu adquiri uma obra dele ali, acho que foi Os Acangapebas. Né? E gostei muito da obra, de forma que foi procurar toda a produção literária dele. Né? Então é assim que acontece. Agora, sim, isso acontece mais comigo no audiovisual. Então, assim, no cinema, por exemplo, você sabe, eu gostava de atrizes francesas, Elodie Boucher, por exemplo, que vi uma participação dela num filme e procurar outros. Né? Então, isso acontecia muito. Né? A própria Juliette Binoche também vi. Acho que foi um filme que você mesmo me indicou na época dela, não sei se foi. Les Amantes de Ponte Neuf. Os Amantes da Ponte Nova. Né? Ela é uma mendiga e o filme se passa ali na Ponte 9, sobre o Sena, né? E vendo o filme eu fui procurar mais tudo que tinha a respeito de Juliette Binoche. Então as coisas se passam assim. E da mesma forma, também nos dá vontade de conhecer mais, dialogar mais, seja com a locação... Principalmente aprender, né? Isso. Você, quando busca pelo prazer de por exemplo, ler uma obra de um autor que você gosta, mas também de obter informações e aprender também. Certo. E era isso que eu falei, se em algum momento teria te chocado essa realidade. Temos muita coisa para conversar, né, Lando? Vamos conversar depois ao vivo, vamos ver como é que você vem aqui me visitar. Vamos tomar um café aí em Madrid. E eu não sei quando, depois que as coisas se acalmarem, né, com essa pandemia, que a coisa ainda não está totalmente debelada, mas logo, logo eu penso da gente fazer uma viagem aí pela Europa. Vamos escrever nos guardanapos. Vamos escrever nos guardanapos, que falou aqui o Carlos lembrando, seja... É verdade, é verdade. Escritas nos guardanapos. E aí, tem algum... Já está começando a escrever o próximo livro? Comecei a escrever o próximo livro, mas são contos também, eu devo ter já... São poucos contos que eu já tenho, porque, como eu te falei, eu estou num emaranhado de confusões jurídicas que me roubam muito tempo do escritor. Então, na medida do possível, lentamente, quando as contas estão pagas, então, quando a cabeça está mais fresca, eu vou desenvolver um pouco o projeto do segundo livro.
Mas acredito que devo terminá-lo talvez em 2022, quem sabe tem essa novidade. Nós estamos elaborando agora também, esperando, aliás, né, porque o peixe deu cria, então tem uma peixinha aí, que é a Brenda, que está fazendo uma participação literária também numa obra das Blasfêmias, que inclusive é uma produção do Carlos Pontes, que eu te falei. Sim. E a Brenda vai participar desse livro com algumas poesias. Pois parabéns. Então é uma obra que eu logo... Clínica, né? Inclusive, foi uma das modelos, fotografia Brenda, uma época atrás. Que saiu verdade. Tem uma foto que ela usa, que você fez dela no piano, tocando piano, muito bonita, expressiva demais. Ela gosta muito daquela foto. Então eu vou te fazer chegar essa hora logo que ela for aí vai ser ótimo. Veiculada pelo Carlos Pontes. Vai ser um grande prazer. Parabéns. Eu queria te perguntar, porque a nossa realidade, seja a nossa realidade, como a gente falou aí, né? Quando pequeno, as dificuldades, etc. Não existe muito, não sei se essa palavra é a correta, essa inclusão muito forte nessa cultura do livro, por mais que se tente, mas é um pouco contraditório, porque o valor de um livro muitas vezes está fora da realidade. Agora, com essa coisa digital, é bem diferente. Inclusive, aqui na Europa, eu percebo que não só as bibliotecas são mais acessíveis, tem livros recentes, né? E você tem um maior acesso realmente a essa cultura da leitura, desde o meu filho, né? Eu acompanho ele na escola. Sim. Leva livro para cá. Nossa realidade também no Brasil, teoricamente, também é assim. Mas não sei por quê, por mais que se tente, eu não sei se é questão do tempo mesmo, o tempo de cada um, o tempo da realidade, que é atrás da comida, né, da sobrevivência. Exato. Eu penso que é muito por aí, sabe? Esse tempo. Então você... que tem todo esse histórico também, que veio dessa realidade, dessa falta de tempo para pensar, vamos dizer assim, para buscar esse tempo da leitura. Queria saber essa sua visão sobre isso e também o seu público. Quando você escreveu, você tem essa preocupação com o seu público, que quer atingir, ou você somente expressa a sua arte, né, a poesia, os seus contos, e assim se sente contribuindo para essa realidade que está um pouco carente no nosso Brasil também. E eu me sinto, inclusive, atingida por isso, sabe, Arelando? Porque eu sou uma pessoa que, desde pequena, eu lembro que... Pequena, vou dizer assim, quando eu me lembro de gente. Eu sempre fui muito... inclusive o meu irmão também, muito admiradora, não, vamos dizer, obcecada pelos livros. Lá eu tinha um sonho de ter uma biblioteca, quando eu comecei a trabalhar, minha primeira compra foi um livro, sabe? Eu fiquei super feliz. Então, olha só. Então, a gente nota muitas vezes essa discrepância, sabe? Entre aquilo que você quer, que você almeja, que você tem em si, e eu sinto isso muito em mim. Você gostaria, quer dizer, o que eu gostaria de ter lido, até então eu sinto essa dificuldade pela questão do tempo, da vivência, da vida. Você me entendeu? Não vou me estender mais, mas me explica aí qual a sua visão sobre isso. Realmente, lamentavelmente, a gente vive num país onde a gente tem muito problema com essa questão da cultura da leitura, não é? Então, tanto pela dificuldade, digamos assim, orçamentária familiar, a grande maioria da população realmente é carente de recurso e, imagina, basicamente o dinheiro mal dá para o essencial, né? E vai se comprar livro, então é complicado. É aí que entra uma política pública melhor, que deveria acontecer. Eu acho até que o país já melhorou muito nesse aspecto, mas ainda há um déficit muito grande de política pública para fazer o livro chegar melhor às comunidades e, inclusive, atingir um número maior de leitores e incutir também, né, a cultura da leitura, né, porque é evidente que isso é um tanto um quanto familiar, né, isso vem muito dos pais, né. Eu acho que você ganhar um livro, ler um livro com seu filho,
planta uma semente muito importante nele, né? Então, mas eu percebo que nós estamos... Apesar de perceber que há esse melhoramento nas políticas públicas, mas ela ainda é deficitária. Então, nós precisamos investir muito em educação e cultura nesse país. Educação é principal. Principal. Agora, no campo pessoal, assim, nós também crescemos com essa dificuldade de recursos, sabe? De não sobrar dinheiro para comprar livro, etc. Então, uma medida... Mas nós tivemos a semente plantada, sabe? Tanto no fato de o pai dar uma coletânea como me deu, de literatura, né, dar um livro para um filho. Eu lembro que quando eu tinha 4 anos de idade, a mamãe colocava a gente na calçada. Nessa época nós morávamos, uns 5 anos de idade, eu acho. Nós morávamos em São Gerardo, um bairro aqui de Fortaleza. E no fim da tarde a mamãe nos colocava, éramos 3 filhos até então, nos colocava na calçada e dava um livretinho para cada um, sabe? Então, assim, eu lembro das Aventuras de Pequedu, que era um livro que marcou muito a minha infância. Então, ali é a semente que eu acho que é da responsabilidade de cada pai plantar, sabe? Porque isso é um fator muito importante no desenvolvimento, né, pessoal, social, profissional, enfim. Agora, sim, com relação à sua segunda pergunta, eu, quando faço a minha obra, eu me abstraio do público. Ou seja, eu não miro para quem eu vou escrever, quem vai ler minha obra, sabe? Então, assim, a ideia é levar o entretenimento, ou informação, sabe? Ou a própria estética da arte, né, que eu possa oferecer para quem tiver o acesso. Muito bem, o acesso. Eu lembro, mas eu lembro que nesse aspecto, assim, olha um fato curioso. Quando eu lancei o livro lá em São Carlos, depois, na hora de fotografar os livros, me veio uma pessoa, uma estudante, inclusive, de um curso de doutorado lá da universidade. E ela falou assim, olha, o seu conto Lenços Brancos retrata a minha mãe. E falou isso com os olhos assim, meio marejados e tal. E mexe muito com a gente, né? Assim, é o alimento, esse é o verdadeiro alimento né? Esse é o verdadeiro alimento do artista, né? Você percebe que a sua obra teve ressonância e foi bem marcante. Então esse é o grande preço que você recebe pela sua produção artística. Também acho. O que eu quis falar com isso é que muitas vezes não chega a todos que deveria chegar. Não chega a quem poderia tocar também. Mas essa preocupação também é importante, porque na hora de criação não tinha dúvida se você criava despreocupado com o público, mas eu digo depois, quando você publica, que existe às vezes essa preocupação de quem vai chegar, etc., porque todo esse marketing, etc., entre a questão do marketing para o artista também são caminhos que hoje em dia o artista tem que fazer de tudo, não é isso? Mas você já teve os cuidados, já é bem diferente. Não, a minha obra assim, ela é abrangente, né? Então, não é segmentada para um determinado público. Então é uma obra que eu posso dizer que pode agradar a gregos e troianos. Pois aproveita, Lano, e lê o dos lenços, que é muito forte, esse conto. É isso? Que o Lenços Brancos? Essa realidade, tem tudo a ver com o Lenços Brancos. Lenços Brancos. Não falei tudo. Lenços Brancos. Sigo estrada acima, cruzando as terras maranhenses, beirando em velocidade contemplativa essas guerreiras que comem chão, poeira e fardo. Suas peles negras, quando menos pardas, reluzem sob o sol escaldante. O suor que lhes encharca os rostos certamente não dizem de suas tantas lutas. Quantos sofreres, quantos chorares,
quanta esperança, quanta fé. Um filho que partiu pelas mãos desgraçadas da fome. O homem que se foi incontinente e nunca voltou, nem mandou buscar os esquecidos. A chuva que não veio, a safra que não deu, o silêncio sombrio da mão de pilão. Testemunho-lhes a lida insana, quase inserviu, com latas de qualquer água sobre suas cabeças envoltas em encardidos lenços que se vê que eram brancos. Um cão magricela lhes acompanha, abana a cauda fina e lambe cada goipada d'água que salta do remeleixo das latas. Deixo-as naquele trecho da estrada do desgosto, mas as vou levando na mente pelo resto do percurso, como a querer pagar o preço da injustiça de Deus ou do escárnio dos homens. Aceno-lhes uma despedida, mão posta para fora da máquina, com meu lenço branco tremulando ao vento. Assim, como a família foi morar... Aqui é vivência pura, né? Quando a família foi morar em Belém, nós passamos a fazer muito o trecho rodoviário Belém-Fortaleza, sabe? E a gente cruza o Maranhão, que é assim, uma coisa que interminável, sabe? Quando entra nas estradas no Maranhão, a viagem não termina nunca, parece que nunca vai acabar, né? De tão vasto, tão extenso que é. E ali você observa, né, esse quadro de pobreza, é um estado pobre, o Maranhão, e vê essas pessoas nas margens das rodovias carregando água. Isso é uma realidade que aqui no Ceará também eu já via, né, na cidade que a minha mãe mora, em Irauçuba. Então aqui retrata uma vivência pura. É esse ponto que eu te falo que a moça lá de São Carlos disse que retrata a história da mãe dela, né, a vida da mãe dela. Então aqui eu falo eu digo da injustiça de Deus ou do escárnio dos homens, né? Eu falo desse Deus vendido pelas igrejas, o Deus antropocêntrico que promete bem-aventurança aos humildes, mas que você não vê, né? Essa bem-aventurança. Então, seria a injustiça de Deus, ou o escárnio dos homens, né? O escárnio, basicamente, do que não tem misericórdia, do político, principalmente, né? Que durante as campanhas vão ali apertar a mão desse povo em busca do voto, e em nome desse voto são capazes de roubá-las, né? Como muita gente vê. Então, é um verdadeiro desprezo que essas pessoas sofrem, digamos assim, desses dois sistemas, né? O sistema divino, digamos assim, o sistema político. Né? Divino versus político. O divino na concepção que eu te falo, né? Desse Deus que as igrejas pregam, o Deus da bondade, da bem-aventurança, que não chega realmente, efetivamente, aos humildes. Qual Deus você acredita, Lano? Inclusive, eu estava lendo um livro quando eu te vi pela última vez, que foi ali em São Paulo. Tinha um livro, inclusive, eu coloquei lá na seção fotográfica, que tinha lá Deus. Qual é o nome desse livro? Fala aí a tua... Deus é um delírio. Deus é um delírio. Richard Dawkins, um biólogo, acho que americano, e estava lendo esse livro. Ele entrou assim nas minhas curiosidades, na época que logo depois da minha experiência com o espiritismo, né, eu passei um hiato, logo em seguida passei a ser ateu. Então, estava lendo essa obra naquele momento que você percebeu. Mas a minha relação assim com Deus, como eu estou te falando agora, ainda é uma relação de ateísmo. E eu posso dizer que passei a compactuar, por isso nós falamos outro dia de física quântica e etc. E eu passei a adotar uma concepção meio spinoziana a respeito da questão de Deus, né? Que, para Spinoza, esse filósofo racionalista, ele tenta provar a racionalidade de Deus, né?
dentro de uma concepção de que Deus é o próprio universo e que nós somos parte dele, a essência dele, né? Então, Deus e natureza, nessa abordagem spinosiana, são dois nomes para uma mesma realidade. Uhum, sim. Então, partindo desse, eu acho até que, pelo menos para mim, essa obra ética, esse é o livro Ética do Baruch de Spinoza, né? Pensador holandês. É uma obra que, pelo menos para mim, ela é embrionária dessa curiosidade, ou da concepção físico-quântica. Né? Que eu, como eu estava te dizendo, nessa seara eu sou um neófito. Eu estou curioso agora por ela, até aceito indicações, se você tiver, para me dizer a respeito dessas abordagens mais quânticas. Mas, a princípio, eu estou incursionando agora dentro desse contexto que eu estou te falando, que é a abordagem vendo Deus como um mecanismo cósmico universal, como apregoa o Spinoza. Sim, dentro dessa palavra intelectual, tem essa abordagem do intelectual, aquele que é o teórico, é isso? Então, quando estamos falando sobre esse tema, é interessante ressaltar que o mais importante não é a teoria, é a prática. Porque falar, eu sou um ateu, eu sou descrente, mas o que vale são as ações, é isso? Tem até uma frase, não me recordo bem agora, que alguém fala sobre isso. Esses apontamentos era bom ter anotado, mas que fala justamente isso, do que mais vale um ateu, por exemplo, que seria um generoso, né? Muitas Claro. vezes um ateu é mais um devoto, vamos dizer, de Cristo pelas suas ações do que aquele que está na Claro. igreja e que as suas ações falam menos do que o outro em relação à humanidade. Eu até ouso dizer que é normalmente o que se vê, né? O ateu adquiriu uma consciência que ele sabe A consciência. que ele sabe que a bondade, a generosidade são propósitos humanistas. Então, e muitas das vezes o religioso ele deixa de fazer uma bondade, uma generosidade simplesmente por um posicionamento ideológico religioso. Né? Eu mesmo tenho experiências muito próximas de religiosos que se sentem melhores do que outros religiosos, né? Ou seja, o meu Deus é melhor do que o teu. Vejo muito isso em relação aos evangélicos e aos umbandistas, né? Então, como se eles não merecessem a bondade pessoal do próprio evangélico ou a bondade desse Deus do evangélico, entende? Então, o ateu, nesse sentido, é mais livre, né? E mais abrangente. E a ideia humanista do ateu está desvencilhada desse paradigma religioso que eu, às vezes, acho que antagoniza as pessoas. Sim. Então, por isso que se diz, realmente, como você falou, né, que o ateu, muitas das vezes, é mais cristão do que o próprio cristão, né? Exatamente. Que são os papéis sociais. Muitas vezes estamos dentro desse paradigma, como você falou, de sendo conceituado e visto, mas por detrás disso tudo é o que vale. Inclusive dentro da sua profissão, acho que você deve ver muito isso, né, Arelano? Ah, sim. Pela sua sensibilidade de perceber muitas coisas que a maioria não percebia no meu entorno, mesmo que eles estivessem, vamos dizer, de um outro lado como um cliente, é isso, o clientelismo que muitas vezes impede de percebermos o outro, mas tivemos muita afinidade, então a amizade veio disso, e foi curioso quando eu descobri que ele era advogado. É isso, Lando? Porque parecia ser contraditório. Então, esse bate-papo muitas vezes é para desconstruir essa imagem que a gente tem sobre, né, como é que eu posso dizer? Esses padrões sociais que estamos. Quer dizer, no entrevista, o bate-papo, né? Isso, minha última ponto de limitação,
que esse diálogo nosso também, eu quis perceber isso, quis buscar isso em ti. Que você, como artista, esse que te torna artista é o que te faz transformar aonde você vai, o que você faz. Então, essas ações que transformam, seja da arte quando te tocou, né, que eu creio que é uma expressão sua, né, de todos nós, mas alguns desenvolvem ou não, e a forma que conseguimos atingir o outro. Se você quiser falar isso como encerramento depois desse ponto de mutação da arte em tua vida e todos esses outros elos aí, que se traz como advogado, né? E a minha surpresa, e a gente daqui a pouco fecha. Quero ver. Obrigada, Lano. Admiração por você e que continue aí fazendo essa transformação por onde você passa. E por isso você está aqui, Poxa, aqui te vejo. Artista obrigado. transformador de mundos e a gente vai tocando onde podemos, a partir dos nossos conhecimentos e dos nossos afetos também. Tá certo, Patrícia. Poxa, foi muito bom. Muito obrigado, viu? Como eu disse no início, já me sinto aqui muito lisonjeado por agora fazer parte da galeria dos seus entrevistados. E tenho aprendido muita coisa, viu? Tenho aprendido muita coisa com as lives que você está produzindo. E gosto muito delas. São muito fluentes. Hã? É a forma de contribuir, não sabemos como, mas claro. fazer algo, né? Então é Claro. despretensioso no sentido disso, dessa coisa mais metódica e aliado a um padrão, mas um conceito que deixa em aberto cada um se expressar da maneira que convém nesse momento e também se demonstrar a partir desse seu ponto de reflexão, sei lá o quê. Verdade, verdade. A mensagem é essa, é a arte melhorando as pessoas, melhorando o mundo, contribuindo para o mundo melhor. Né? Eu vou te mostrar agora aqui a surpresa. Tá vendo? Tô vendo. Tá com reflexo aí em frente. Tá com reflexo, peraí. Você tá vendo bem? Gente, isso aqui é uma obra da Patrícia. Olha lá. Tá bem quadrado? É um painel fotográfico que eu tenho aqui no meu escritório e que foi uma obra de arte da Patrícia que enriquece aqui o meu ambiente. Muito bonita, muito bonita. Assim, ela tem uma dimensão praticamente da parede toda, por isso que eu estou com dificuldade aqui de mostrá-la, né? Isso aí é a obra de arte da selva de pedra iluminado para o sensível artista que ver além. Olha aí. Exatamente. E foi o Arelano primeiro que encomendou esse trabalho e eu fui lá. Fiquei várias horas, vários dias tentando buscar essa luz que aos olhos, aos olhos e a máquina existe uma discrepância entre os olhos que veem e a tecnologia. Um trabalho árduo, né? Foi um trabalho assim, árduo realmente, muito rebuscamento, eu lembro. Mas está aqui do meu ladinho e é uma lembrança diária que eu tenho de você e da sua produção artística, viu? Na próxima eu canto. Obrigada, foi uma surpresa muito boa ter lembrado essa sua consideração por mim, já senti. Pois um beijo muito grande. Grande beijo, obrigado. E estou te esperando. Tá certo, obrigado. E agradeço a Flor também, todos os bastidores eu agradeço. Tchau.